Olá, vamos à sequência, aula 30, né, Patrícia? Sim. Estamos estudando Protágoras, né? Podemos até usar a dizer que estamos estudando com Protágoras. O relativismo expresso no princípio do homem, em medida, iria encontrar um aprofundamento adequado na obra mencionada. As antilogias que demonstram que em torno de cada coisa há dois raciocínios que se contrapõem, isto é, que em torno de cada coisa é possível dizer e contradizer, ou seja, que é possível apresentar razões que se anulam reciprocamente. Meu Deus do céu, o que é isso? Você pode pensar. É a primeira sensação que eu tive quando eu li isso aqui, a primeira vez na minha vida. O relativismo, ao contrário do que nós pensamos hoje, que não é relativismo, eu já falei que eu criei uma palavra que peço licença aí, é o idiotismo. Não sabe o que está falando. O relativismo é a corrente filosófica que nós vamos chamar que contempla a realidade de duas asas. Para o argumento A, existem argumentos que confirmam que A é A e argumentos que negam que é A. Ou seja, eu tenho argumentos a favor de uma coisa e tenho argumentos ao contrário daquela coisa. Protágoras ele diz que os dois argumentos têm que ser considerados. E é possível que se eu ouvir o argumento do grupo que defende que o A é A, eu concordo, vocês têm razão. Racionalmente explicado, comprovado, é fatídico o negócio. Mas se eu for ouvir e ele defende que se ouça o argumento do lado B, ou do lado que nega a existência do A como A, nossa, não existe. O A não é A, não existe A. É racional, é fundamentado, é verdadeiro. Aí Protágoras diz, ouça o argumento de um lado, ouça o argumento do outro. Você vai achar que esse lado tem razão, você vai achar que o outro lado tem razão. Porque todos têm as suas razões, mas você, aqui é a sacada do Protágoras, você vai julgar. No primeiro momento você concorda com esse, concorda com aquele, mas você é o juiz da verdade. Você é o juiz daquilo que é. Lembra que nós estamos dentro da doutrina relativista. Percebe que não tem nada a ver com o relativismo, que se chama relativismo hoje? Existe o quê? Para você ser relativista com Protágoras, você tem que usar a razão, você tem que ouvir os argumentos de um lado e necessariamente ouvir do outro. Hoje a pessoa não ouve nem argumento de um lado nem do outro, ela vai pelos sentidos. Aí eu sinto que isso é bom, é relativo. Isso é viadagem intelectual. Isso não é ciência. Então, o relativismo é construído por Protágoras respeitando o método científico. O que é respeitar esse método científico? Eu ouço argumentos de todos e vejo que existe racionalidade, existe premissa, conclusão, tem sentido. E aí você julga o que é a verdade. É óbvio que nós temos um problema epistemológico. Como que o homem vai julgar o que é verdade? Só que lembra que aqui nós temos um alto nível de relativismo. Não é pelos sentidos, não é pela vontade, é pelo uso da razão. Então nós temos qualidades aqui. Quais são as qualidades do Protágoras? Usar a razão, a inteligência, argumentos que se fundamentam em provas, em fatos, para defender o seu ponto de vista. Vamos avançar aqui com o autor. Não existe um verdadeiro absoluto e também não existe valores morais absolutos. É óbvio que isso não tem nada a ver com a nossa doutrina cristã, é óbvio que é uma coisa anticristã, mas aqui nós não devemos olhar para essa ótica porque nós não acreditamos nisso aqui. Se você é cristão como eu, você acredita na verdade absoluta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não vamos deixar de conhecer esse pensamento com receio de contrapor a nossa fé. Isso é uma coisa que é segura para quem tem fé. Mas nós temos que ver o caminho que pessoas que não conheceram a verdade fizeram só usando a razão. Ele percebe o quê? E Protágoras está certo. Com a razão, sem a graça divina, sem a iluminação ensinada por Santo Agostinho, eu não chego à verdade. Então Protágoras ele presta um serviço à fé cristã, por exemplo. Porque ele mostra, olha, a razão ela não vai conseguir definir valores morais absolutos. Porque se eu ouço argumentos de um lado, é verdade? Tem razão? Se eu ouço do outro, e o homem julga. Mas como o homem vai julgar se ele é fragilizado? Nós perguntamos. Então nós temos que aprender do Protágoras o quê? O esforço da razão é válido, a razão deve ser usada, ela nos ensina o máximo esforço para conhecer a verdade, só que ela é limitada. Ela é limitada e nós temos isso. Não existem valores morais absolutos.
pela razão nós não chegamos aos valores morais absolutos. Aí, usando a razão, vem a graça divina na revelação cristã, na tradição judaica e assim por diante. Se nós recebemos, né, como cristãos que somos, recebemos a revelação divina, mas não usamos a razão, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Protágoras. Nós viramos pior ainda do que o Protágoras, porque ele estava sendo sincero usando a razão. Nós nos tornamos moralistas. Nós ficamos repetindo frase. Depois, quando nós chegamos à plenitude do moralismo, nós nos tornamos juízes dos outros. Aí daqui a pouco nós somos semideuses e nós determinamos quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Vê que eu coloquei o inferno do lado esquerdo, né? Esquerdo é inferno. Perceberam o risco? Então, estudar filósofos como Protágoras, embora não tenha nada a ver com a nossa fé cristã, nos ajuda a ver a importância de usar a razão. Porque do mesmo jeito que ele errou negando a existência de valores morais absolutos, se nós não usarmos a razão, só recebermos a revelação divina, nós vamos ser moralistas. Nós não vamos compreender a misericórdia, nós não vamos compreender a compaixão. Então não tenha medo da filosofia. A filosofia não vem para tirar a sua fé, para tirar a verdade do seu coração, mas vem para mostrar, use a razão, porque o resto Deus completa. Tá bom? E assim encerramos essa aula 30. Grande abraço, até a próxima.